vendo aí? Tá aqui, ó. Segunda vara civil da comarca do Rio Branco, tá aqui. É uma sentença relativamente longa, tá? Nós não vamos perder tanto tempo assim, não. Nós vamos direto ao ponto. Tá? Foi publicada no dia 14, né? Tá vendo aí, ó? Liberado nos autos em 14/6/2019, como vocês podem ver aqui, olha só, às 8h42, olha só, gente. Estou destacando em amarelo aqui para que fique consignado aqui nesse processo, nessa transmissão. A doutora Thaís Queiroz Borges de Oliveira Abou-Calil, não é? Nome de gente importante, gente nobre, família quatrocentona do Acre. Muito bem. Muito bem, gente. O mais importante é o seguinte, essa sentença, ela diz respeito a algo muito importante. Deixa eu ver aqui, foi proferida a sentença transitada em julgado, a dissolução da pessoa jurídica, remetendo o sócio ao procedimento de liquidação. Tá vendo? Aí ela dá toda uma descrição aqui, ó. Aduzir em cumprimento a determinação judicial, os sócios remanescentes realizaram a assembleia, deliberou-se por unanimidade a nomeação do liquidante José Euclides Ferreira. Então foi definido isso daí, tá? Aí, isso é movimento da empresa, gente, para que pudesse acontecer a devolução, ok? Aí o que aconteceu? Foi instruída a petição iniciada, aí foi proferida uma decisão intimando as partes, tá? E qual seria o rito processual a ser seguido. E adivinha o que aconteceu? Vamos lá. Olha só o que vai acontecer. Aí o liquidante nomeado se manifestou. Muito bem, isso não importa. Olha só o que diz isso daqui, ó. O Ministério Público manifestou-se requerendo a suspensão do processo e intimação dos requerentes para manifestação sobre o pedido de autofalência, tal, alegando, em razão de ostentar passivo superior ao ativo, que é uma bobagem, absoluta bobagem. Quer dizer, eles já consideram como se os pedidos fiscais e tributários já tivessem resolvido, já não tem mais o dinheiro. Todos estão, olha, grande parte estão em fase de discussão administrativa, só para mostrar o quanto isso é bobagem. Mas ok, a gente não vou entrar nesse mérito aqui, enfim, só para que vocês saibam dessa bobagem, mas ok. Aí foram informados nesse processo, ok? E realmente, olha, a empresa entrou com esse pedido, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E requerendo a extinção do processo, isso foi feito sim, tá? Aí só que eles informaram, olha só, cópia da sentença, dá uma olhada nisso, ó, indeferindo a petição inicial. Então aquilo que a empresa pediu, ela foi indeferida lá, em primeira instância. A petição inicial foi indeferida, então isso também já era superado, tá? Aí o que aconteceu? O liquidante noticiou a renúncia dele, por alguma razão, de foro íntimo ou não, técnico que for. De repente ele achou que era muito enrolado e não valeria a pena. E é a questão do profissional, né? Aí, olha só o Ministério Público. Esses caras são muito malandros, né? Pedindo a extinção do processo. Que processo? De liquidação, gente, para devolução do dinheiro, em decorrência da falta de interesse de agir dos requerentes. Gente, pelo amor de Deus, quem pediu isso, quem tinha que ter esse interesse era justamente o Ministério Público. Caramba, os caras entraram com uma ação liquidando a empresa, fechando a empresa, pedindo a devolução dos valores. O que eles estão fazendo para fazer isso? Nada. Pelo contrário. Aí vem assim, ó, a alegação da falta de interesse processual foi refutada. E foi nomeado como liquidante, olha, a empresa nomeou outro, tá? Aí, determinando a intimação e a apresentação de proposta de honorários. Aí o cara quis. Olha só, o liquidante manifestou-se positivamente. Aí ele pediu, né, os honorários dele, ok? Em 2,2%, como vocês estão vendo aqui. Perfeito? Tudo aqui, olha só. Aí o Ministério Público reiterou a alegação de falta de interesse de agir. Tá vendo? Poxa, se a empresa entrou lá com pedido, nomeou um outro liquidante,
E tá dizendo que é falta de interesse de agir, cara. É ou não é irritante uns caras desses, né? Isso porque eles dizem que cuida dos nossos interesses, né? Vai cuidar da sociedade. Aham. Olha, eu vou te falar um negócio. Agora vamos lá. Aí vem as coisas que começam, né, a acontecer. Isso aqui já é importante, ó. Diante da indisponibilidade de tais depósitos perpetrados por outros juízes e existências de penhoras fiscais em valor superior aos depósitos, olha aqui tá certo, penhoras fiscais. Existem penhoras. Isso é outra coisa. Isso não quer dizer que o passivo é maior que o ativo, de forma nenhuma. Existem penhoras, mas não existem decisões transitadas em julgado que inviabilizariam a devolução. Então, isso é bobagem, tá? Então, vamos colocar as coisas, né, nos seus devidos lugares. Agora, veja só, como é tudo muito complexo, não é? Foi determinado, olha só, a juíza expedição de ofício para intimar ou informá-los, né, no caso, eles não são intimados, eles são informados, sobre a liquidação judicial, da nomeação do liquidante e a fixação de honorários, e também consultá-los a respeito da possibilidade de remuneração do liquidante por meio dos valores depositados judicialmente. Aí é que entra aquela incoerência que eu falo. Como assim pedir permissão? Mas o dinheiro é dos divulgadores, gente. Pelo amor de Deus. É esse ponto que eu acho terrível. Por quê? Aí o pessoal fala, mas não está penhorado? Vamos lá. A juíza condenou a empresa, pedindo a devolução dos valores. Esse é o cerne desse processo, é o núcleo, é o mérito. Ela decretou o efeito ex tunc, como se diz no juridiquês, ou seja, cancelou todos os contratos que tinham com a empresa, portanto, os valores pertencem aos divulgadores de pleno direito. Por quê? Porque o contrato deixou de existir por decisão judicial e transitou em julgado. Então, aqueles valores penhorados pertencem aos divulgadores, não é da empresa. Os divulgadores não devem impostos. Essa que é a verdade. E está pedindo permissão. Ah, fala sério. O dinheiro é dos divulgadores, gente. Ponto final. O divulgador não deve imposto. Se a empresa deve, que cobre da massa falida da empresa, não do dinheiro. Se a juíza determinou a extinção de efeito ou qualquer efeito prático dos contratos, devolve para os divulgadores. É tão absurda a decisão dela que, se você fizer uma análise mais profunda, deveria devolver, inclusive, para quem teve lucro na empresa. Essa que é a verdade. Ora, ela decretou que o contrato nunca existiu. É claro que ela colocou condições. Mas é tão estapafúrdio isso, gente. É uma coisa tão boba, tão fraca, que realmente é de deixar a gente chocado pela maneira como é colocado. Né? Então, assim, numa coisa muito simplista, como se fosse fácil isso. E não é. Então, deveriam devolver o valor das pessoas primeiro, porque as pessoas não devem impostos desses valores. Não é o bojo dessa ação, não diz respeito a essa questão. Se definiu que não existe o contrato, o dinheiro é das pessoas. Portanto, ninguém deve imposto nenhum. Ponto. Devolve o dinheiro. Sobrou dinheiro? Se houver impostos, paga. Se não, vai para cima da massa falida da empresa, dos sócios. Aí é outra história que eu nem vou entrar no mérito. Aí é um problema da União. Agora, ficar se prendendo a essas questões aqui, gente, pedir autorização para o juiz como se o dinheiro fosse da União já definido. Ué, mas a razão de existir dessa ação, gente, pelo amor de Deus, qual é a razão de existir dessa ação? A razão de existir dessa ação é devolver para as pessoas. É uma canalice. Esse é o nome. É uma canalice. É um sistema jurídico pernicioso, montado para ser manipulado. Simples assim. É um rito processual que beira o ridículo. Isso tem que ser discutido, inclusive, em instâncias superiores. Deveria ser discutido em instâncias superiores. Mas, enfim, olha lá. Em relação aos juízos que decretaram outras penhoras, em razão de serem em grande número, solicitou-se a comunicação dos mesmos através das corregedorias gerais. Que juízos são esses? Ora,
dos divulgadores que já entraram com a ação pedindo a devolução e que foram penhorados nos rostos dos autos, ou no rosto dos autos, melhor dizendo. E isso foi feito, ok? Aí vieram as respostas. Olha que bonito. A solicitação da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória rejeitou a remuneração do liquidante através dos valores depositados judicialmente. Por quê? Porque esse juiz, ele pode até não concordar, mas ele é obrigado a tomar essa posição. Porque ele tem que ser imparcial. Com certeza ele sabe dessa bobageira, mas ele tem que ser imparcial. Acolheu, né, digamos, perante o que a lei preconiza. Então, ele não... Por quê? Porque ele tem que acatar ainda a discussão fiscal. Porque não está decidido ainda, porque uma ação é independente da outra. Então, ele não pode entrar no mérito que eu acabei de falar agora. Ação civil pública, contrato cancelado, que o dinheiro seria dos divulgadores, o divulgador não deve imposto para ninguém, então teria que devolver primeiro para os divulgadores. Coisas do tipo. Né? Tá certo? Então esse juiz ele não pode alcançar isso. Ele tem que se restringir aos autos que ele está tomando conta. E lá existe a União cobrando tributos, existe uma empresa que tem valores penhorados em outra ação. Então e qual é o mérito? Bom, a gente vai tirar, mas aí a União evidentemente não concordou, que ela foi provocada. E o juiz decidiu. O que ele decidiu? Não vai liberar o valor. Está em discussão. Esses méritos todos que eu coloquei agora não diz respeito àquela ação. Então a decisão desse juiz, apesar de alguns falar, não, mas não tem nada a ver, não, foi acertada. Infelizmente, gente. Eles estão atacando de tudo quanto é lado. Tá? Ó, no mesmo sentido, quem sabe evolui, tá? Calma a luz aí, calma, vamos lá. No mesmo sentido, foram as decisões dos juízos das 2ª e 3ª Varas Federais de Execução Fiscal. Tá certo? Então tá aí, ó, outras varas. Aí, olha só que interessante. Em sentido diverso, foi a decisão proferida pelo juiz da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória. Esse concordou. Não, libera os valores para os caras. Por que não? Porque não existe nenhuma penalidade fiducitária, por assim dizer, ou fiduciária, como preferir, não é? Ou seja, em espécie, em grana que possa ser condenado ou alguma multa, pelo menos o juiz não vislumbrou isso. Então ele falou, não, pode liberar o dinheiro do pessoal. Porque lá tem um monte de ações que estão tramitando também na Vara Federal Criminal de Vitória. Perfeito? Aí o Ministério Público, adivinha, tudo que é a nosso favor, ele entrou defendendo os divulgadores. Aí ele discordou da remuneração do liquidante através de recursos dos requerentes em depósito judicial. E os requerentes não se manifestaram, claro. Ele que pediu o pagamento, ele concorda, não precisa se manifestar. Mas você acha que... você acha mesmo que o Ministério Público vai concordar em nos ajudar? Ah, será que tem alguém que vive essa ilusão? Sei não. Esse é um relatório, tá? Aí a decisão da juíza. Esse foi o relatório. Então veja só. Então ele diz que foi decidido, item D e tal. Olha, gente, isso aqui é coisa antiga. Agora, veja só, ela noticia aqui que a presente licitação, tá vendo, ó, foi feita através do liquidante Cleiton de Costa Mota. Nomeou esse liquidante, como eu disse já anteriormente. Ele apresentou proposta e ainda assim considerou-se elevado o valor proposto, 2,2% de todo o ativo da pessoa jurídica e de seus sócios. Engraçado que nos Estados Unidos é tudo por hora, né? Ele apresenta um relatório, para não tem porcentagem. Aqui é porcentagem. É o sistema. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. O depósito judicial que se referiu à decisão que fixou os honorários do liquidante está vinculado aos autos de uma ação, aquela preparatória e tal. Bom, ok, isso é o que menos interessa. Vamos lá, vamos em frente, o que foram... Aqui eles estão dando questões, falando questões marginais, como decorrência da referida determinação foram anotadas imóveis, que mais? Carros, olha lá, veículos, bloqueio de valores, aí tem aquele valor que está lá no Banco do Brasil, enfim, ela está justificando algumas coisas, tá?
Aí ele diz o seguinte, ela diz o seguinte: a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, olha só, para um propósito de que fosse reconhecida a ilicitude da atividade da empresa, foram também ajuizados perante outros juízes ações de execução fiscal e ação criminal, nas quais também houve determinação de indisponibilidade de bens e valores dos requerentes. Por isso que ela teve que fazer aquele pedido para os outros juízos. E, olha lá, olha aqui. Além disso, no bojo das ações de execução fiscal, foram determinadas penhoras no rosto dos autos da ação civil pública, que é onde vai ter a devolução. Por isso que ela teve que pedir, né, autorização, aspas aí. Olha só que interessante. Então tem várias execuções fiscais. Aqui ela fala em valores, observem, 130 milhões de reais, 28 milhões de reais, todas execuções fiscais. Os caras inventaram imposto até em cima do ar que eles respiram. Olha só, 123 milhões mais aqui, tá vendo? Olha essa aqui que interessante. 2 bilhões, 158 milhões, R$ 24.441,36. Aí, por isso que fica o ativo maior que o passivo. Só que muitas dessas aqui já até caíram em primeira instância, eles já perderam. Aí tem recurso. Então não tem como ter uma mágica e sumir com isso. Tá certo? Então observem isso, gente. E tem mais aqui, olha, 749 mil, observem, olha só. Tá aqui, ó. Uma penhora de 749 mil. Outra penhora de 1.800.000 aqui, ó. Outra penhora de 9 milhões. Estão vendo? E mais aqui 2 bilhões 400, ou seja, isso daqui é um resumo de tudo, né? Olha, gente, é tão impressionante isso. É tão impressionante. Olha o que eles dizem. Na ocasião, a Fazenda salientou que os créditos tributários, de preferência em relação a créditos de natureza privada, e solicitou a transferência, isso é importante, hein? Dos valores em depósito judicial para uma conta vinculada na primeira vara federal de execução fiscal da seção judiciária de Espírito Santo, na qual tramita a execução fiscal de valor mais elevado. Tá vendo? Então vocês veem os caras tentando pegar esse dinheiro de tudo quanto é jeito. Agora veja só. Ele diz aqui que a Fazenda salientou que os créditos tributários gozam de preferência em relação aos créditos de natureza privada. Agora eu pergunto, não foi determinada a devolução? A juíza não considerou o contrato nulo no efeito ex-tunc? Transitou em julgado? Como assim? O dinheiro pertence aos divulgadores. Então o direito deles não é crédito de natureza privada, é deles. Quer dizer que agora vai usar o dinheiro do divulgador de pleno direito para pagar imposto da empresa? Quer dizer, discussão de impostos. Na verdade, não existe absolutamente nada, já transitado em julgado e já, digamos assim, determinado definitivamente que tem que pagar aquele imposto. Né? Então, vejam vocês. Olha, eu vou te falar. Aí vem a juíza, ela está ao tempo que foi apresentada, referida a solicitação a este juízo, indeferiu o pleito. Solicitaram e ela indeferiu, porque estava pendente a apreciação do pedido de autofalência formulado pelos requerentes perante juízes de sua sede, e competiria ao juízo falimentar gerir os pagamentos dos credores. Né? E por aí vai. E tem mais coisas importantes. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Tá. Hoje, já no início do processamento da presente liquidação, tá vendo? Anteviu-se o estado falimentar da pessoa jurídica, considerando que o ativo mais vultuoso da empresa e de seus acionistas, apurado na ação cautelar, estava representado por valores em depósitos judiciais, que atualmente em torno de 755 milhões de reais. O que eu não concordo, que deve estar... Olha, eu acho que já passou de 1 bi aí. Porque, olha, pensa comigo, 659 milhões em 2013. Se isso foi remunerado e ficou no poder de um banco, que foi o banco
Primeiro no Banco do Brasil, que foi penhorado, depois foi para a Caixa, nem sei aonde vai estar esse troço. Gente, por favor, né? Duvido que está só esse valor. Enquanto apenas a título de débitos tributários já garantidos por penhora no rosto dos autos, um montante de 2,1 bilhões. Claro, né? Aí, se você inventar dívidas que saem não sei da onde, é claro. É o que eu falo, né? É o que eu falo. É, meu amigo, quem tem o poder da caneta na mão, ok? Acontece que, né, o pedido de autofalência, olha lá, requerer falência, chegou a ser, olha lá, a providência chegou a ser postulada pelo devedor perante o juízo de sua sede, mas a petição apresentada não atendeu aos requisitos e findou indeferida. Não se tem notícias de que algum credor tenha solicitado a falência da Impactus, tá vendo? Quer dizer, ninguém reclamou de nada, né? Olha só aonde vai agora. Diante do cenário de indeferimento do pedido de autofalência formulado pelo requerente, da ausência de notícia sobre qualquer outro pedido de falência, não restou outro caminho senão dar seguimento à liquidação judicial, meio capaz de confirmar o estado falimentar e, sendo o caso, iniciar o processo de falência. Então ela quis dizer o seguinte: tem alguém pedindo a falência? Não. Bom, aqui tem gente pedindo um valor maior do que aquilo que a empresa tem. Então ela está em estado falimentar. Mas por quê? Por causa dos créditos tributários que não foram definidos? Como assim? Lá não está dizendo que existe uma penhora, isso é outra coisa. Mas enfim, vamos em frente. Vamos lá, estamos chegando no legal, hein? No momento interessante aqui, ó. Entretanto, para o desenrolar da liquidação, é imprescindível a nomeação de um liquidante. E é imprescindível o profissional seja remunerado, né? Jura? Pela própria empresa em liquidação, cuja situação peculiar é de total indisponibilidade de seus bens e valores. Então teria que usar o dinheiro penhorado, determinada não apenas por esses juízes, como também por juízes de execução fiscal e criminal. Vamos vendo. Diante do exposto, é certo que a única forma de remuneração é através de recursos, evidente, que estão em depósito judicial. Porém, os juízes que ordenaram a penhora de tais valores foram uníssonos em recusar tal destinação ao recurso. Olha que sacanagem com os divulgadores. É por isso que não consegue devolver o dinheiro, gente. E quem mais colaborou para que isso não aconteceu? Não acontecesse? Olha quem aqui, ó. Tá vendo? Ministério Público Estadual. Vou até apagar aqui, ó, e vou aqui, ó. Olha lá. Os juízes foram uníssonos e ordenaram a penhora de tais valores, né? Eles foram uníssonos em recusar a destinação ao recurso. Assim como quem? O Ministério Público Estadual. Esse é o pessoal que diz que está do lado dos divulgadores, que interferiu na empresa para proteger a gente de uma possível, de indícios de que a empresa seria ilícita. Não é lindo isso, gente? Aí, ó, olha os caras interessados em nos proteger. Eles foram contra a devolução. Ao invés de lutar, né, por aquilo que eles mesmos pediram, eles não foram a favor das pessoas. Olha, é de uma canalice, é uma gente canalha, não tem outro nome. Né? Nesse tocante, ou seja, é importante salientar, vamos traduzir tudo aqui, né? Os créditos fiscais são de fato muito vultuosos, não brinca. Tá vendo? Mas não são as únicas dívidas da empresa. Conforme já assinalado, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, tá aqui, ó, foi julgada procedente e considerou que a atividade negocial realizada era ilícita, configurando uma pirâmide financeira. Então devolve, é isso? Foram declarados nulos todos. Olha isso aqui eu vou até voltar aqui. Vamos lá, eu cansei de falar disso, né? Até apagar aqui, olha só. Foram declarados nulos todos os contratos firmados entre a empresa e seus milhares de divulgadores, abrindo a esses últimos a possibilidade de reaver os valores pagos para ingresso no negócio.
Olha que importante isso. Se o contrato... Gente, pelo amor, vou repetir de novo. Até me cansa. Às vezes o pessoal fala, Castilho, você fica repetindo a mesma coisa. Mas não sei, cara. Às vezes eu tenho a impressão que tem gente que não... Né? Por isso que eu falo que tem gente de má fé nessa jogada. Por isso que eu falo, tem muita má fé, muita sacanagem da grossa. Gente com a mente maldosa. Gente com a mente filho da mãe. Eu tô falando do outro lado. Dessas figuras que se posicionam aqui, ó, dizendo que nos defende. Se o contrato foi nulo, aquele dinheiro é dito como nunca pertenceu à empresa, porque o contrato foi anulado. Ele deixa de ter a possibilidade de pertencer à empresa. É simples. Eu dei o dinheiro para alguém, contratualmente falando, por alguma razão, não importa. Não importa, eu posso ter comprado um chinelo de alguém. E aí eu entrei com uma ação judicial, ou o Ministério Público entrou com uma ação judicial e anulou aquela operação comercial minha, que eu fiz com o meu fornecedor. Vou falar numa linguagem mais simples. Então eu comprei um chinelo e assinei um contrato com ele. Ok? Tô lá com o meu chinelinho ali, beleza. Tô falando de um bem material, veja vocês. Aí o Ministério Público falou, meu camarada Castilho, você foi enganado por essa empresa. Esse chinelo não é um chinelo, é uma ilusão de ótica. E ajuizou uma ação no Ministério Público defendendo o meu direito e de outros que compraram o mesmo chinelo, direito homogêneo, de todo mundo igual, e difuso, porque eu comprei, o cidadão lá do Rio Grande do Sul comprou, outro do Acre comprou, outro do Rio Grande do Norte, outro de Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e por aí vai. Todos compramos o chinelo. E aí o Ministério Público saiu, quem vai nos defender? Aí vem um Chapolin Colorado, porque é isso que eles são lá, né? Só Chapolins tem lá. Né? Aí eles foram lá, nos defenderam, reverteram aquela operação comercial e a juíza, a Chapolin Colorado maior, conseguiu enxergar que era ilícito a venda daquele chinelo e anulou o contrato. E o dinheiro que eu entreguei para a empresa? Ele é meu. E ela anulou com efeito ex-tunc, vamos lembrar, que eu já expliquei o que é. Ou seja, é como se o contrato nem nascesse. Se fosse ex-nunc, seria daqui para frente. Até esse momento valeu o que aconteceu. Daqui para frente não vale mais. Esse é o efeito ex-nunc. O efeito ex-tunc volta na origem quando o contrato iniciou-se e ele deixa de existir. Volta lá atrás e anula a relação comercial lá atrás. Gente, se anulou aquilo, então aquele dinheiro é meu que está lá penhorado. O meu, que comprei um chinelo, o outro que comprou o chinelo, não pertence à empresa. Transitou em julgado. Se a empresa tiver alguma dívida tributária, é a empresa, não é o meu dinheiro. É isso. E ela põe a possibilidade. Não, é brincadeira, né? É o direito. Ah, Jesus. Olha lá. Em decorrência da sentença coletiva, iniciaram-se em todo o país ações individuais de liquidação de sentença. É o correto. Hã? Apurando-se créditos em favor dos divulgadores em montante que não se pode estimar. Olha isso. Essa é uma sacanagem. Né? Por quê? Porque a empresa juntou aquilo que havia de valor. Aliás, gente, isso daqui é uma pilantragem. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Adivinha com quem estão os dados sobre tudo aquilo que a empresa fez? Adivinha. Vocês sabem com quem estão os dados? Ora, está na Justiça do Acre. Por que não pode estimar? Entendeu? Esse é o ponto. Pode sim ser estimado. Mas você acha que aqueles caras lá não têm estrutura nem para fazer uma coxinha lá dentro? Que dirá cuidar de algo dessa magnitude? E vocês vão entender o porquê dessa minha fala. Não estou querendo ofender, não. Vocês vão ver. Além disso, houve quem optou por ajuizar ações individuais de conhecimento, ou seja, aquela ação ordinária, tá? Ela primeiro pede, tá, o rito normal, ação de conhecimento, olha, eu tô aqui, que também redundaram em crédito aos divulgadores. Fato é que foram encaminhados a esses juízos centenas ou milhares de penhoras no rostos de autos e ordens de disponibilização de valores. Então, quer dizer, outros juízes também acataram o direito de devolução dos divulgadores e mandou penhorar no rosto. Como assim não dá para como assim não dá para estimar?
Olha só, o que se tem nesse momento, portanto, é uma expectativa de que o ativo da empresa seja insuficiente a saldar o seu passivo. Isso é uma falácia. Olha o que ele diz, é uma expectativa, é uma falácia. Não havendo nenhuma certeza a respeito do valor do ativo. Ah, não tem? Olha isso, não havendo. Eles estão com a penhora do dinheiro, como é que você não tem certeza? Que é representado também. O que ela quer dizer, o correto seria o valor do ativo que vai sobrar. Mas, gente, foi decretado o contrato nulo. Tem que devolver o dinheiro. Como assim não há expectativa? Não há certeza? Por favor, isso é preguiça. Tampouco do passivo. Olha aqui que eles dizem. Representado pelos débitos fiscais e recorrente das ações de conhecimento individuais e liquidações individuais. Débitos fiscais? O direito que o divulgador vai procurar da devolução, esse é o problema individual dele. Agora, débitos fiscais? O que é? Ela já deu trânsito em julgado para todos eles? Como é que é isso? Isso vai ter uma discussão longa ainda. Olha só. No curso da presente liquidação judicial, mais uma vez, o Ministério Público apontou a ausência de interesse processual dos requerentes. Não é lindo isso? Antevendo esse estado falimentar, mas a tese sempre foi descartada, na medida que esse estado jamais foi apurado de fato, para o que seria necessário o árduo trabalho de apuração de ativo e principalmente do... Fala se não é para ficar revoltado. Não, fala para mim. Esse estado jamais foi apurado de fato, para que seria necessário o árduo trabalho. Eles não gostam de árduo trabalho, tá vendo? Sabe por quê? Porque tem outras coisas para cuidar. Ora, mas quem pariu o Mateus que o embale. Você tá vendo? Olha a preguiça judicial. Vocês não inventaram aí esse processo? Que vá para o árduo trabalho. Olha o que ela vai fazer agora no movimento cinematográfico para fugir do árduo trabalho, mais conhecido como incompetência. Incompetência mesmo, jurisdicional, incompetência laboral de toda sorte. Acabou. É essa a minha conclusão. De toda sorte, o cenário, ora revelado, não permite outra conclusão senão o da inviabilidade do prosseguimento da presente liquidação judicial. Por quê? Porque é um trabalho árduo demais para eles, gente. Coitadinhos deles no Acre. Puxa. É muito árduo esse trabalho. Em decorrência da absoluta impossibilidade de remunerar seu liquidante judicial. Quer dizer que para remunerar aquela perícia porca, aí teve possibilidade. Ela não pedia autorização para ninguém. E tinha já penhoras naquele momento. Olha, é de uma canalice. É uma canalice. Simples assim, uma canalice. Não tem outro nome. Tá? Então, é possível fazer sim. É só deixar de ser canalha. Né? Então, olhem onde chegou isso. Tá? Absoluta impossibilidade de remunerar seu liquidante judicial. Agora, se coloca alguém da turminha deles, como a Ernest Young, aí seria possível. Aí eles liberaram 4 milhões. Até hoje, os auxiliares técnicos que a empresa nomeou na época daquela porcaria, daquela perícia, não receberam, gente. Está na justiça aquilo. Era pouco mais de 10% do que cobrou a Ernest Young. Aí depois teve mais valores, aí ia chegar lá, acho que em 2 milhões, alguma coisa. Eles não pagaram os caras até hoje. Agora, a Ernest Young eles pagaram. Levantaram o valor. Tá vendo? É o que eu falo. Olha, é uma canalice, gente. Olha o que vem, olha o discurso. Registre-se por oportuno que o contrário do assinalado pelos juízes fiscais, o trabalho do liquidante não representa benefício próprio da empresa liquidanda. Claro que não. Mas sim interesse de quem? De todos os credores. Agora, há que se denotar que os credores principais aqui, e nós vamos entrar nisso já já, são os divulgadores. Vocês vão ver o que ela vai falar dos divulgadores, gente. O absurdo que ela vai falar. Olha o absurdo que ela vai falar daqui a pouquinho. Fiquem de olho. Fiquem de olho.
Aí ela diz o seguinte, que além disso, essa missão, tal mister, não pode ser realizado pela Defensoria Pública Estadual, vez que a parte não milita sob palio da justiça gratuita. Por que que não milita? Por que que ela não milita? Fizeram uma pergunta, já vou responder, se a Ordem dos Advogados pode nos ajudar. Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você, hein? Do jeito que anda, principalmente a Ordem dos Advogados, no âmbito federal, meu irmão, aquilo tá mais contaminado do que antes. Tá uma porcaria aquilo. Infelizmente, não sei se você está me assistindo agora, tomara que esteja. Ali é você dar o galinheiro para a raposa cuidar. É bem por aí, velho. É bem por aí. Tá, meu irmão? Não entra nessa. Ah, eu não confio nisso. Mas vamos lá. Defensoria Pública Estadual não milita sob o palio da justiça gratuita. Não é legal? A Fazenda Nacional, né? Defensoria Pública Estadual, acho que é só para os bacanas, né? Vai ver que é isso. Sustentou que seu crédito é preferencial em relação aos demais. Por isso, não, olha isso. Por isso, solicitou que os valores em depósito judicial fossem transferidos ao juízo fiscal que determinou a penhora mais vultuosa. Se um juiz tem uma inteligência mínima, e não estou falando pelo fato de ser isento, não. Ele não decidiu que era nulo o contrato? Aquele dinheiro é do divulgador. Depois que devolver, ele não tem que entrar no âmbito se deve impostos ou não. É isso que eu quero dizer. Aí alguém pode falar, não, mas tem um credor. Ela decretou a esse dinheiro é do divulgador, gente. Esse dinheiro só existe porque o divulgador foi lá e fez o trabalho dele. Ele não recuperou. Os que recuperaram, amém. E aí estão preocupados em pagar impostos, supostos impostos, diga-se de passagem, supostos impostos, para pagar com dinheiro que é de divulgador, que não deve impostos. Não aqui, se alguém deve, isso é outra questão, vou entrar no mérito. Ah, o cara tem lá 300 mil reais para reaver. Oh, mas você pagou imposto. Ah, isso é outra história. O que nos interessa é aqui, ó, nesse processo. Ah, meu Deus. Olha agora onde eu queria chegar. Em estado de liquidação judicial, no ato do pagamento do passivo, por certo, é o que pensa a juíza, a Fazenda Nacional teria prioridade diante dos demais credores quirografários. Olha essa palavra. Olha que outra canalice. Ela definiu que nós, divulgadores, somos credores quirografários? Como assim? Que porcaria é essa? Né? Credores quirografários? Por que que o que que é um credor quirografário? Gente, ele está lá embaixo na listagem. É algo realmente terrível o credor, digamos, quirografário. Ele não tem preferência, gente. Ele é lá embaixo. Ok? E isso seria terrível para nós. Por quê? Porque todo mundo vem antes. Ok? Então, existe uma lista preferencial em que você pode elencar, até vou ver a lista de preferência, quer ver? De preferência, em liquidação, em liquidação de sentença, eu deveria ter preparado isso, porque eu sabia disso, né? E já poderia ter preparado, peço até desculpas, mas ok, vamos lá. E vamos ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Mas é uma lista relativamente longa, tá? Liquidação, ok. Eu teria que fazer uma pesquisa, mas ok. Até aí não tem importância. O fato é o seguinte, gente. É que essa lista, gente, ela é muito grande e a pessoa, o quirografário, vamos chamar assim, ele fica lá embaixo, ok? Então vem a fazenda, primeiro tem trabalhista, impostos, tudo na frente, tudo na frente. O quirografário é lá embaixo. Quem tem contrato, quem não sei o que lá. Eu discuto e repudio veementemente
essa taxação como credor quirografário. Isso para mim não procede. Como assim quirografário, gente? Foi anulado aquele contrato. A razão, o cerne dessa ação civil pública é proteger divulgador. Dão os impostos do governo. É uma piada isso daqui. Então ela nos jogou, por essa fala aqui, num poço. Mas isso é discutível. Não fica ninguém aí, então acabou. Ó, vida, não é por aí. Ok? Isso faz parte da canalice. Né? Então vamos lá. Porém, caso apurada a insuficiência do ativo, e inaugurado o processo falimentar, neste último cenário, não seria o mesmo, na medida em que apenas o crédito tributário principal teria prioridade de pagamento. Olha só, depois de eventuais créditos trabalhistas e com garantia real. Então eles estão querendo dizer o seguinte, né? Se for a insuficiência do ativo para saldar os débitos, né, não seria o mesmo cenário, na medida que apenas o crédito tributário principal teria prioridade, ou seja, não sobraria dinheiro para mais nada. Então o quirografário não receberia. Ó, agora vem uma coisa aqui, ó. Enquanto as multas tributárias ficariam postergadas para depois dos créditos quirografários, conforme depreende do artigo. Então, o que ela quer dizer? Tá? Vamos lá. Agora vem uma coisa muito importante. Não existem informações nos autos sobre a composição dos valores que redundaram nas execuções fiscais movidas em face da empresa liquidanda. Se incluem ou não multas tributárias. Serviço porco e canalha, inclusive do Ministério Público Federal, nesse sentido que entrou com essas ações de execuções fiscais lá no Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque eles pedem a penhora, simplesmente pedem a penhora e não informam o juízo do que é o quê. Porque o que a juíza quis dizer aí, conforme esse artigo que ela diz aqui, artigo 83, da Lei 11.101 de 2005. Ela diz o seguinte, vamos imaginar que você tem uma massa falida, um valor, massa falida em dinheiro, só para ficar fácil o cálculo, de 1 milhão. Aí ela, por exemplo, né, aí existem impostos a pagar de 500 mil, só para exemplificar. Só que aí vem as multas tributárias, que elas são sempre muito maiores, né? Todo mundo sabe disso. Aí de 500 mil, de repente, virou 10 milhões. Você concorda que 1 milhão não vai pagar? Se você olhar, o que diz a União? Fala, vocês me devem 10 milhões. Então, se tem 1 milhão, você ferrou. Aí você não tem como pagar os credores de nenhuma natureza, nem trabalhista, nem quirografário. Porque simplesmente a União leva tudo. Só que existe um dispositivo legal, justamente do artigo 83, que diz o seguinte, mesmo os quirografários estão à frente das multas que são aplicadas, as multas fiscais que são aplicadas. Então, o que seria, nesse exemplo que eu disse? Desse 1 milhão, 500 mil pagaria as multas, o principal, e as multas só seriam saldadas depois que pagar, inclusive, os credores quirografários. Então, em tese, nesse 1 milhão, você para 500 mil, outros 500 mil você devolve para os credores, e se sobrar, aí você vai pagar as multas. Mas ela está alegando, isso ela tem razão, que não existe a informação. Ela que peça a informação. É a canalice da justiça, é a incompetência jurisdicional. Está aqui, ó, sacramentada nessa parte dessa sentença. É isso que está escrito aqui. Aí ela diz assim, ó, por isso não há nenhum elemento capaz de indicar que, em caso de falência, todo o montante executado pela falência nacional, Fazenda Nacional, perdão, teria de fato prioridade sobre quem é credor em razão de ter sido divulgador da Telex Free. Por quê? Porque ela não sabe a composição. E isso considerando a questão do quirografário, que eu já nem concordo. Tá? Aí, o cenário exposto, claro, né, revela a imprescindibilidade, ou seja, é imprescindível, é elementar na liquidação judicial, o único meio pela qual se poderia pagar todos os credores, inclusive fiscais e quirografários, que eu não concordo. Mas é uma opinião pessoal, é um posicionamento meu, tá? Então não tem como fazer a devolução dos valores por essa razão. É isso que ela está dizendo. Tá?
Agora veja só. Vamos lá. Aí ela diz assim, ó, todavia, conforme já assinalado, a liquidação judicial depende de nomeação de liquidante e a remuneração do profissional, né? Isso ela já disse. A via possível desse liquidante seria utilizar os recursos com depósito judicial, que estão integralmente penhorados, e não houve autorização dos juízos que perpetraram as penhoras para tal destinação, ou seja, o juiz não deixou os fiscais, tá? Não o criminal. Não deixou pagar. Não deixou pagar o liquidante. Pessoa imprescindível para justamente apurar tudo isso que eu acabei de falar. Agora, pasmem. Eu até voltei aqui para vocês verem. Quem que não deixou? Os juízes e tampouco o Ministério Público Estadual. São os nossos chapulins maravilhosos do Acre que nos defendem. Não deixou pagar o liquidante para não devolver o nosso valor. Mas eu vou te contar, hein? Ficou, desse modo, inviabilizado o prosseguimento da liquidação, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, impondo-se sua extinção sem análise de mérito. É isso. Vocês pensam que é tudo? Sob tais fundamentos, agora vem a parte, né, final, o grande finale aí dessa questão toda. Sob tais fundamentos, declaro ausente pressuposto de desenvolvimento de válido do processo e extingo sem análise do mérito. Então, não existe mais a liquidação judicial por enquanto. Essa é a péssima notícia. Por favor, entendam, não deixem de correr atrás do direito de vocês, tá? Não deixem de fazer isso, tá? É isso que é importante. Vamos lá. Agora vem a parte mais bacana. Olha isso. Diante da extinção do processo de liquidação judicial e do indeferimento da petição inicial do pedido de autofalência, tal, perante a recuperação judicial e falência da Grande Vitória, já não se justifica a permanência do depósito judicial vinculado a esse juiz, razão pela qual defiro o pedido formulado pela Fazenda Nacional no processo tal, aqui, ó, esse processo aqui da ação civil pública, dada a regra do artigo 186, e determino, após o trânsito julgado desta sentença, a transferência de todos os depósitos vinculados à ação cautelar para a conta judicial vinculada aos autos número tal, em trâmite perante o juízo da Primeira Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Espírito Santo, na qual tramita a execução fiscal de valor mais elevado. Ou seja, ela determinou que o dinheiro vá todo para a Vitória, para a Primeira Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Espírito Santo. Então, o dinheiro vai sair todinho, vai lá para a Vitória. Adivinha por que ela fez isso? Calma que vocês vão fazer, hein? Vocês vão saber, não pensa que acabou, não. Olha lá. Aí ele manda a cópia da sentença para todo mundo, tá? A vara criminal, tá aqui, ó. Tudo aqui, ó. E comunicando acerca da transferência dos depósitos. Olha só, considerando que há inúmeras outras penhoras incidido sobre os valores que serão transferidos para a conta vinculada à Primeira Vara Federal, olha lá, determino que sejam encaminhadas as cópias, a esses últimos, cópias integrais do quê? Do quê? De todos os processos, gente, que tem tramitando. Ó, isso aqui é ação civil pública, essa é aquela ação, a primeira que teve, né, que ela falou lá, tá, aquela assim, a ação liminar e tal, que teve, que foi, enfim, que acabou originando a ação civil pública e outras tantas. Os outros 3 últimos são incidentes, apenas para organizar as milhares de solicitações enviadas a esse juízo, perdão. Organizar as milhares de solicitações enviadas a esse juízo. No bojo dos quais estão anotadas as penhoras e solicitações de disponibilização de valores. Ou seja, todo mundo penhorando no rosto dos autos. Olha o que ele diz. Ela diz ainda, ó, em razão do elevado volume de tais processos, determina ao cartório que solicite as cópias digitais da DITEC do Tribunal de Justiça do Acre. Olha isso. Para informar todos os juízos da corregedoria, através, né,
da Corregedoria Geral da Justiça, informar todos os juízes estaduais, por meio de suas respectivas corregedorias, que a presente liquidação judicial da empresa foi extinta, olha ela se livrando da batata quente, mais conhecida assim, ó, vou jogar batata quente lá pro juízo fiscal. Coitado do cara, ele vai se arrepender amargamente. Assim como ela conseguiu o que ela queria para se livrar, né? Em razão da impossibilidade de remuneração do liquidante, é isso que ela está dizendo, já que o cara não permitiu, então vai que é tua, Tafarel. É assim que ela fez. Foi isso que fez essa juíza. Ela tentou instaurar a liquidação judicial, devolveu o dinheiro para os divulgadores e o cara negou. Esse juízo da primeira vara, que é aquele que eu falei que ele não tomou a decisão errada, ele foi obrigado, por mais que ele não concorde. E o que ela fez? Ah, é? Você não vai deixar eu pagar o cara? Então eu não tenho como liquidar. Se eu não tenho como liquidar e você diz que é o dono do dinheiro, né? Que a União é a dona aí, então tó. Você já não pediu anteriormente para eu mandar o valor? Então tá aí, tó o dinheiro. Vai que é sua, Tafarel. Agora você cuida de tudo que vem a reboque. Tudo aquilo que estão pedindo de devolução, agora quem vai tomar conta é aquele juiz da vara fiscal lá do Espírito Santo. Cara, tomara que vá milhares de ações lá. Só para esse cara deixar de ser tonto e sentir o peso que vai ser isso para ele daqui para frente. Vamos ver. Ela mandou todos os valores, olha só. Todos os valores em depósito judicial serão transferidos para a conta vinculada aos autos número tal, em trâmite perante a primeira vara federal de execução fiscal da seção judiciária do Espírito Santo. Olha só, a quem serão enviadas cópias integrais dos processos em que estão anotadas todas as penhoras no rosto dos autos e solicitações de disponibilizações de valores. Tá vendo? Informe-se também que, doravante, eventuais penhoras ou solicitações que envolvam os recursos citados deverão ser dirigidas ao juízo em questão. Então, quer dizer, daqui para frente, meu amigo, minha amiga, para quem quiser executar o seu valor diretamente nos autos, que isso é possível, você não poderá mais fazer isso na Justiça do Acre. Ela se livrou. Não é legal? Fizeram um inferno na vida de milhares de famílias e pessoas, e agora simplesmente ela chutou a batata quente lá pro Espírito Santo. Não é lindo? Tá vendo? O Publix acabou. Esse é... Gente, eu vou voltar para vocês aqui, porque acabou. Deixa eu voltar aqui. Ok.